E se a arma mais devastadora da história jamais tivesse sido usada? No episódio de hoje, vamos mergulhar num mundo alternativo e descobrir o que poderia ter acontecido se a bomba atômica nunca tivesse sido lançada. Imagine um mundo onde, em agosto de 1945, o céu sobre Hiroshima e Nagasaki nunca brilhou com aquela luz mortal de uma explosão nuclear. Um mundo sem cogumelos atômicos subindo aos céus, sem sombras humanas gravadas nas paredes, sem aquele marco terrível que mudou para sempre a forma como a humanidade encara a guerra. E se essa era nuclear jamais tivesse começado? O que teria acontecido com a Segunda Guerra Mundial? E como seria o nosso planeta hoje? Vamos voltar no tempo. O ano é 1945. A guerra na Europa acabou, os aliados venceram, mas no Pacífico, o Império do Japão ainda resiste com uma ferocidade impressionante. Do outro lado do mundo, os Estados Unidos guardam um segredo a 7 chaves. O Projeto Manhattan, a arma definitiva, a bomba atômica. Na nossa realidade, o presidente Harry Truman tomou a decisão que mudaria o mundo, e as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram destruídas, forçando a rendição do Japão. Mas neste nosso universo alternativo, algo diferente acontece. O presidente Truman decide não usar a bomba, talvez por uma súbita crise de consciência, por medo das consequências desconhecidas, ou quem sabe, a bomba simplesmente falhou nos testes finais e não estava pronta. Seja qual for o motivo, a arma mais poderosa do mundo permanece um segredo de laboratório. E lá no Japão, mesmo enfraquecido e isolado, o país continua lutando, movido por um orgulho inabalável. A guerra ainda não acabou. Sem a bomba para forçar uma rendição rápida, os Estados Unidos se veem diante de uma decisão terrível: invadir o Japão por terra. A Operação Downfall, como era chamada, seria a maior operação anfíbia da história. Uma invasão gigantesca que, segundo as projeções militares da época, poderia custar a vida de mais de 1 milhão de pessoas, entre soldados aliados e civis japoneses. As cidades japonesas seriam devastadas, não pela radiação, mas por meses e meses de bombardeios convencionais, muito mais intensos do que os que já vinham ocorrendo. Tóquio viraria um amontoado de ruínas, a fome se espalharia pelo país e o imperador Hirohito, uma figura divina para seu povo, poderia ser capturado ou até mesmo morto nos combates. A rendição japonesa eventualmente viria, mas só depois de um banho de sangue inimaginável, talvez em 1946 ou até mesmo em 1947. A Segunda Guerra Mundial terminaria muito mais longa e muito mais sangrenta, mas a história não para por aí. Algo muito curioso aconteceria no cenário geopolítico. Enquanto os Estados Unidos estariam atolados numa invasão brutal, a União Soviética, que já estava de olho no território, aproveitaria a demora e a fraqueza japonesa para invadir o norte do país, como fez na Coreia. O resultado? O Japão, após a guerra, seria dividido. Teríamos um Japão do Norte comunista e alinhado a Moscou, e um Japão do Sul, capitalista e sob influência americana. Imagine só, um Japão dividido por uma fronteira militarizada, exatamente como as Coreias que conhecemos hoje. Agora vamos pensar nas consequências globais. Sem o impacto chocante e moral das bombas em Hiroshima e Nagasaki, o mundo não teria desenvolvido aquele medo profundo da aniquilação total. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética começaria de qualquer forma, afinal, as ideologias eram opostas. Mas seria uma Guerra Fria sem o chamado equilíbrio do terror. Sem a ameaça nuclear para manter as superpotências na linha, a probabilidade de um confronto direto seria muito, muito maior. Poderíamos ter visto guerras mais longas, invasões em larga escala, e talvez o pesadelo de uma terceira guerra mundial se tornaria realidade, travada com exércitos, tanques e aviões, e não com mísseis intercontinentais. Nesse cenário, os Estados Unidos perderiam sua vantagem estratégica inicial. A bomba era o grande trunfo americano no pós-guerra. Sem ela, a União Soviética, com seu gigantesco exército convencional, poderia ter se expandido de forma muito mais agressiva pela Europa e pela Ásia.
O medo nuclear, que paradoxalmente manteve uma espécie de paz tensa durante décadas, simplesmente não existiria. E por mais estranho que pareça, um mundo sem a bomba atômica poderia ter sido um lugar muito, mas muito mais violento. E não é só na guerra que as coisas mudariam. A corrida para criar a bomba atômica impulsionou a ciência de uma forma sem precedentes. Descobertas na física de partículas, na medicina nuclear e na geração de energia foram aceleradas por essa competição. Sem a bomba, a energia nuclear para fins pacíficos, como a que alimenta muitas cidades hoje, poderia ter demorado décadas para se tornar uma realidade. Tratamentos contra o câncer que usam radiação, reatores nucleares que geram eletricidade limpa e até mesmo a tecnologia por trás dos satélites. Tudo isso poderia ter sofrido um atraso significativo. Até a chegada do homem à Lua poderia ter sido diferente. A corrida espacial foi, em grande parte, uma consequência direta da rivalidade nuclear. Foguetes que podiam levar ogivas nucleares também podiam levar astronautas. Sem a bomba, talvez não houvesse a mesma urgência, o mesmo investimento massivo. A famosa frase de Neil Armstrong poderia ter sido dita muito mais tarde, ou talvez nunca. Vamos analisar o mapa mundi desse século XX alternativo. Sem a bomba, os Estados Unidos provavelmente não teriam se consolidado como a superpotência dominante e incontestável do pós-guerra. A União Soviética, com sua influência expandida, e uma China comunista que poderia ter se fortalecido mais cedo, teriam remodelado o equilíbrio de poder. O mundo talvez não fosse moldado por Washington, mas por uma disputa acirrada entre Moscou e Pequim. As colônias na África e na Ásia que lutaram por sua independência poderiam ter enfrentado um caminho mais longo e difícil, já que a pressão política das superpotências seria outra. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, criada sobre as cinzas da Segunda Guerra, teria muito menos força moral sem o trauma universal da ameaça nuclear. Seria um mundo que evoluiu sem medo do apocalipse, mas também sem o principal freio que impediu as grandes potências de se destruírem. Agora vamos trazer essa realidade alternativa para o século XXI. Imagine como seria o nosso mundo hoje. Não existiriam arsenais nucleares, mas talvez as guerras convencionais fossem mais frequentes, longas e sangrentas. As cidades teriam crescido sem a sombra de um holocausto atômico. A energia nuclear seria apenas uma curiosidade de laboratório, e palavras como Chernobyl ou Fukushima não fariam parte do nosso vocabulário. Mas qual seria o preço dessa paz nuclear? Talvez uma terceira guerra mundial travada nos anos 70 ou 80, com milhões de mortos e um planeta fragmentado por impérios e ideologias em conflito constante. A bomba atômica foi, sem dúvida, o símbolo máximo da capacidade humana para a destruição, mas de uma forma torta e assustadora, ela também se tornou um lembrete permanente do nosso limite. Sem ela, talvez fôssemos mais ousados em nossas ambições, ou perigosamente mais imprudentes. Às vezes, a ameaça da aniquilação total é o que impede a humanidade de se autodestruir. E se a bomba atômica nunca ter sido lançada, não é só um exercício de imaginação, é um espelho. Um reflexo do que somos capazes de fazer. E mais importante, do que escolhemos não fazer. E se o curso da história tivesse sido outro? Você acabou de embarcar em mais uma viagem pelo impossível. Eu sou o seu guia aqui no canal. E se a história fosse outra? Se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.